Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para trazer à igreja nesta noite. Eu costumo sempre lembrar que o pastor recebe a palavra duas vezes. Quando o Senhor fala e quando a gente transmite, que é o Senhor também falando. E a minha oração é que tudo aquilo que eu venha a falar, não somente hoje, mas durante toda a vida, ao ministrar a palavra do Senhor, que verdadeiramente seja a palavra que vem dEle, palavra que vem do Senhor para o nosso coração. Amém? Amém? Diga bem forte, glórias a Jesus. Aleluia. Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Amém? Se você puder, você pode dizer depois de mim. Você está falando para quem está ao seu lado, mas não precisa virar. Você vai falar olhando para mim. Diga assim: persevere. Diga com fé: persevere. Não desista. Persevere. Não desista. Amém. Meus irmãos, as competições olímpicas eram praticadas e muito esperadas no mundo antigo. Os primeiros Jogos Olímpicos da antiguidade aconteceram em Olímpia, na Grécia, no ano de 776 antes de Cristo. E naquela época, o evento tinha o objetivo de cultuar os deuses do Olimpo por meio da valorização das aptidões de cada atleta. Nós servimos ao Deus que é único. O único Deus que existe é o Senhor eterno, é o Criador de todas as coisas. Ele é onisciente, significa que Ele conhece todos os nossos pensamentos, todos os nossos projetos, antes da gente conhecê-los. Ele é onipresente, significa que Ele está em todos os lugares. Aqueles que você acha possíveis ou impossíveis, Ele está presente. E Ele é onipotente, significa que Ele pode todas as coisas. Não existe nada que Deus não possa fazer. Às vezes a gente ora e diz assim: Senhor, se puderes. Não, Ele pode. Ele pode todas as coisas. Ele tem poder. Nós precisamos estar plenamente conscientizados que esse Deus que tem o controle do universo, amém? Às vezes a gente pensa que Ele perdeu o controle, né? O negócio na terra está tão embolado assim, que Deus perdeu o controle. Não perdeu não, não perdeu controle nenhum. Ele deu ao homem o livre-arbítrio. Nós sabemos quando estamos agindo corretamente ou não. Dizem que os corruptos não sabem isso, porque já ficaram tão acostumados com o mal. Eu não sei, mas eu tenho certeza que nós sabemos quando a coisa está certa ou está errada. Então nós temos um Deus que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele respeita a nossa individualidade, apesar de ter todo o poder, de ser transcendente,
de ser eterno significa que ele sempre existiu. Deus não teve um início e não teve um fim. E não terá um fim. Nós temos um início. Aqui foi gerado. O Senhor deu um espírito novo. Espírito zerado, viu? 0 quilômetros. Deu um espírito novo. Então, nós somos o quê? Nós somos imortais. Começamos e o nosso espírito não terá fim. Aleluia! Esse corpo é a nossa morada terrena. É a nossa morada temporária. Estamos aqui passando um pouco de tempo, mas nós temos a eternidade para vivê-la face a face com o Senhor. E para que isso aconteça, é necessário que reconheçamos a Jesus Cristo como Filho unigênito do Deus eterno, como Senhor, único e suficiente Salvador. Deus não criou as coisas e de repente o homem pecou. Não, ele já sabia. Eu falei que ele é eterno. Ele está esperando a gente amanhã. Ele está esperando a gente lá em 2022, 23, 24, 25. Se ele não voltar antes, se a trombeta não tocar. Então ele conhece todas as coisas. E ele sabe quem vai aceitar ou quem não vai, sabe. Mas mesmo assim ele dá oportunidade a todos. Porque todas as vezes que a palavra fala em predestinação, está falando da igreja. A igreja é predestinada. A igreja está predestinada a viver eternamente com o Senhor. Não é a predestinação fatalista, onde se diz que um nasce para a salvação, outro para a perdição, um para... Não. A escolha é pessoal. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. É isso. Então esse Deus tem o controle de todas as coisas. Ele nos conhece, ele sabe muito bem. E ele vai então, ele inspira o apóstolo Paulo. E o autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, quem foi o autor da carta aos Hebreus. Então Paulo e o autor da carta aos Hebreus, sob inspiração divina, eles fizeram menção das atividades esportivas. E dali eles tiraram lições para a vida cristã. O autor da carta aos Hebreus, o que é que ele faz? Ele mostra um estádio lotado como uma ilustração para a vida cristã. Na carta aos Hebreus, o autor mostra como aqueles campeões venceram e exemplifica como cada crente deveria correr a corrida cristã, tendo como exemplo o campeão dos campeões, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Ele é nosso exemplo maior, aquele que em nada pecou. Jesus em tudo foi tentado, e ele foi tentado como ninguém jamais foi. Lá na criação do mundo, antes da criação, a Trindade Santa. Então Jesus vai e se oferece para vir ao mundo em forma de homem, levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades, para que pudéssemos ter o perdão divino, derramando seu sangue na cruz do Calvário, entregando a sua vida. Jesus estava sendo crucificado, e o texto bíblico diz que em certo momento ele bradou, significa ele gritou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia, ele entregou, ninguém tirou dele. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ao ressuscitar o terceiro dia, com as chaves da morte e do inferno, ressuscitou vitorioso. Quando ele entregou a sua vida ali no Calvário, nós estávamos sendo crucificados com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele para que possamos viver uma nova vida em sua presença. Aleluia. Mas você nem existia, a gente nem existia, é verdade. Ele levou sobre si as dores e os pecados daqueles que ainda irão nascer. Ah, que Deus tremendo, maravilhoso. Ah, irmãos, que Deus poderoso. A gente sabe que a vida do atleta é repleta de treinos.
atividades, todas ligadas ao seu esporte. E o cara vai lá e treina, e treina, e treina. E vem as dores. Ele não, continua treinando. A corrida cristã é a corrida de Deus para nós. E nessa corrida, todos que perseverarem até o final, receberão o prêmio da vitória. Essa é a corrida da fé, que é gerada pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mesmo diante das dores e dos obstáculos, o atleta não vai desistir. A palavra de Deus, Jesus, ele nos adverte: no mundo vocês terão aflições. Então nós enfrentamos circunstâncias adversas. Quantas vezes não conseguimos enxergar a saída? Mas nós temos a palavra, onde Jesus declarou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Então a presença do Senhor faz a diferença. Ele nos sustenta, Ele nos reanima, Ele nos capacita. Ele vai à nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, Ele está do lado direito, Ele está do lado esquerdo. Ele luta as nossas lutas, aleluia. O Espírito Santo é o Consolador. Quando Jesus estava para voltar para o Pai, Ele disse aos seus discípulos: eu vou pedir ao Pai, vou clamar ao Pai, para que Ele mande um outro Consolador, para que esteja com vocês, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber e não conhece, mas vocês os conhecem, vocês receberam dele. Vocês serão feitos templos do meu Santo Espírito. E hoje em Cristo Jesus, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Significa o quê? Esse corpo não me pertence, pertence ao Senhor. Então eu tenho que tratar bem dele. Eu tenho que saber que antes da experiência com Cristo, vivíamos nas trevas, sem saber para onde estávamos indo. É como um barco no meio do oceano, sem saber para onde vai. Mas em Cristo nós sabemos que estamos caminhando para a nova Jerusalém celestial. Em Cristo nós sabemos que quando um ente querido parte para a eternidade, nós não perdemos, porque só perdemos aquilo que não sabemos onde está. A viúva perdeu a dracma, e ela foi procurar, ela não sabia onde a dracma estava. Não, nós sabemos que aqueles que já foram antes de nós estão com o Pai, estão nos aguardando, e o Senhor nos aguarda, aleluia. Ah, meus amados irmãos, a vida é repleta de lutas, são aflições que surgem, e essas aflições muitas vezes surgem de onde menos esperamos. É como as ondas do mar, que elas vêm, batem fortes, pá. Aí vem uma, vem outra. Eu me lembro que quando criança, fui numa praia aqui, praia perigosa, né? A praia ali do Sobral, morria muita gente ali, e eu fui lá, mas veio uma onda e me arrastou, e eu fiquei sem conseguir, eu tentando levantar, e vinha outra, depois vinha outra, mas alguém foi lá e me segurou, tomou pela mão. E o Senhor faz assim, Ele nos toma com a sua mão direita vitoriosa, Ele nos sustenta, Ele diz assim: não temas, porque eu estou com você. Quando você passar pelas águas, elas não se submergirão, não te submergirão. Quando você passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em você. Aí ele diz: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Alabarai-se. Oh, glórias ao nome de Jesus. É esse Deus que é vivo, que é verdadeiro, esse Deus que tem o melhor, esse Deus que não invade a nossa privacidade. Está lá em Apocalipse, ele diz: eis que estou à porta
e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então ele bate e fala. E abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É a porta do coração. Só quem pode abrir a porta do seu coração é você. Do meu, somente eu. É isso. Cada um precisa ter uma experiência real com Cristo. A verdadeira experiência do novo nascimento. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Ah, irmãos, o Espírito Santo que habita em nós, ele derrama sobre todos nós da justiça, santidade e refrigério provenientes do próprio Deus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Por isso não desanimaremos, por isso não desistiremos, por isso manteremos o nosso olhar fixo em Cristo, como diz o texto. Eu cito tantas vezes aqui, olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. É esse Deus tremendo. Para que possamos enfrentar a corrida da vida de maneira saudável. O apóstolo Paulo, sob inspiração divina, ele nos alerta de maneira muito clara que o pecado continuará sendo oferecido como algo bom, mas somos cientificados que o seu final será a morte eterna, que é a separação eterna do Criador. Quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia aí, rapidamente. Apocalipse. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Viu o texto, pastor Bonito? Vamos escrever agora aquele texto que a morte eterna, a separação eterna do Criador. Não entrará nela, tal. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Aqui, Apocalipse 21:8. Diz assim: mas quanto, abriu 21:8. Eu estou vendo na versão Almeida século 21. Pode haver diferença de versão, mas o sentido é o mesmo. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui é uma comparação, não é fogo e enxofre como a gente pensa. É o ardor que nunca passa. É o sofrimento que nunca vai passar. A morte eterna significa separação eterna do Criador. Só existem duas classes de pessoas no mundo com relação a isso que eu vou dizer: aquelas que estão em Cristo Jesus e aquelas que não estão em Cristo Jesus. Aí a pessoa diz: mas eu creio. Tá bem. Você está procurando viver conforme os princípios contidos nas Sagradas Escrituras? Ah, pastor, não. Jesus disse, está lá. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos sinais e maravilhas. Aí o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque somente aqueles que estão em Cristo são aqueles que permanecem nele, e a palavra permanece ativa na nossa vida. Irmãos, não nos deixamos de ser pecadores, não, continuamos sendo pecadores, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Aleluia. Então, a separação eterna do Criador, morte eterna não é desintegração, mas é separação eterna do Criador. Pastor, e o senhor acredita nisso? Eu acredito não somente nisso, eu acredito até na capa da Bíblia. De capa a capa, acredito. Por quê? Porque essa palavra é verdade. Ela é verdadeira, ela é absoluta, ela é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias,
E os últimos dias começaram lá, quando Jesus entregou a sua vida no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Ali começaram os últimos dias. Aí eu pergunto, como você pretende viver os últimos dias? Quanto tempo vai levar, pastor? Não sei. Pode levar 100 anos, pode levar 10, pode levar 1 minuto, pode levar 1 segundo, não sei. Como você pretende viver os últimos dias? Fiz essa pergunta hoje pela manhã à igreja. Que você pretenda viver os últimos dias na presença do Senhor, procurando viver conforme os seus princípios, procurando declarar, não somente no falar, mas no agir e no pensar, conforme os princípios contidos nas sagradas Escrituras. Irmãos, eu estava dizendo há pouco que Jesus foi tentado como homem, nenhum foi tentado. Ele deixou a sua glória, a sua majestade, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem. Ele foi o último Adão. O primeiro Adão foi alma vivente, mas Jesus, o último Adão, espírito vivificante. Ele permaneceu fiel até a morte de cruz. Ele nos dá exemplo de humildade, Ele nos dá exemplo de submissão, Ele nos dá exemplo de obediência. Ele foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, morte terrível. Meus amados irmãos, Jesus Cristo enfatiza ser necessária a fidelidade e a perseverança daqueles que estão na corrida para a nova Jerusalém celestial. Aí agora eu vou citar o texto que disse agora por alto, vou ler Mateus 7, de 21 a 23, são palavras de Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Jesus. Agora esse Deus tremendo, maravilhoso, esse Deus que conhece todas as coisas, Ele não cansa de nos dar oportunidades para que a gente se arrependa. A palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós nos arrependemos, Ele é fiel, justo e poderoso para perdoar os nossos pecados e iniquidades. Então esse texto nos traz uma informação muito importante. A pessoa pode clamar pelo nome do Senhor Jesus, mas isso não significa que ela está salva. O que faz a diferença está no fato de viver fazendo a vontade do Pai eterno que está no céu. Aleluia. O que é que o Senhor diz? Tende fé em Deus. Ele diz, o meu justo viverá da fé. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos depositar a nossa fé nesse Deus tremendo, maravilhoso, nesse Deus que conhece todas as coisas, esse Deus que tem poder para curar, libertar, transformar, ressuscitar mortos. Irmãos, o clamar a Deus com fervor de nada adiantará se a vida não estiver sendo vivida em submissão ao Espírito Santo. Podem até fazer obras milagrosas. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus. Eu gosto de ler o pastor Hernandes Dias Lopes, um servo do Senhor. O Senhor levantou com tanta sabedoria, e ele diz o seguinte, que não é possível substituir obediência por performance. Não é o pular, não é o gritar, não é o cortar, não é o fazer, não, é a vida. É a vida. É por isso que o Senhor diz, filho meu, dá-me o teu coração. É por isso que está escrito, acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia. Mas
Mais uma vez, como é que você pretende viver durante o restante da sua vida? Como é que você pretende viver? O clamar a Deus, irmãos, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Mas não nos esqueçamos de uma coisa, que Ele é soberano, a sua vontade é soberana, Ele é absoluto, então Ele é absoluto em justiça, Ele é absoluto em fidelidade, Ele é absoluto em amor. A sua graça é maior do que a vida, sua graça é infinita, assim como a sua misericórdia. Enquanto estivermos no mundo, o joio estará misturado com o trigo. A plantação de trigo, bonita. Aí vem o vento dá, aí o trigo vai para lá acompanhando o vento. O vento volta, aí o trigo volta. O joio não, permanece lá duro, não sai do canto. Só que tem um problema. Se a gente for tirar, a gente vai estragar muito trigo que está ao lado, porque as suas raízes são entrelaçadas. E quem é que pode tirar? É o Senhor. É o Senhor. Somente Ele pode fazer isso. Meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, nós precisamos estar atentos, acordados, porque nós, em nome de Jesus, não ouviremos essa palavra: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então, se estamos em Cristo, não andamos em trevas, não andamos nas trevas, mas andamos na luz. Se temos comunhão com Cristo, temos também comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o que está escrito lá em 1 de João, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é que o Senhor fala para a gente? Que precisamos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. E Ele nos diz mais. Eita Jesus. Que é para amar os inimigos. Jesus da glória. Amar os inimigos. Deus amado. E Ele diz mais. Que é para orar por aqueles que nos perseguem. Ai meu Deus. A gente só tem condição de fazer isso com a presença do Espírito de Deus. Porque por nós mesmos não conseguimos. Já pensou? Orar, amar os inimigos. Eita Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito fácil a gente amar quem está perto, quem a gente conhece. Só a graça e a misericórdia do Senhor, irmãos. Ah, se não for a graça e a misericórdia do Senhor. Ah, se não for isso. Ah, irmãos. Mas o Senhor diz algo tremendo lá em Mateus 24, 13. Ele diz assim: mas quem perseverar até o fim será salvo. Você pode dizer glória a Jesus? Glórias a Jesus. Sabe o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquele que perseverar até o fim vai receber a coroa da glória, a coroa da vitória. Aquele que perseverar até o fim vai passar a eternidade na nova Jerusalém celestial. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovens. Aqui eu só estou vendo jovem. Olha, quando a gente passa dos 60, eu estou com 66, eu gosto de dizer minha idade, aleluia. Aqui dentro, a gente acha que tem 25, 30. Na cabeça, a gente faz tudo, dá para pular daqui para lá como pulava antes. Mas não faço isso não. Ô velho, não faço não. Porque se pular vai quebrar o pé, vai quebrar a perna, porque o corpo não é mais o mesmo. Sabe o que acontece, irmãos? O corpo vai decaindo,
mas o nosso espírito vai sendo renovado, aleluia. O Senhor vai renovando. Nós vamos sendo renovados em Cristo Jesus. Ele vai nos sustentando, Ele vai derramando sobre a nossa vida de tudo aquilo que necessitamos, para que possamos enfrentar os dias difíceis. E os dias difíceis virão, mas o que esse cara pode fazer? O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos a maior força do universo conosco. Todas as forças malignas juntas não conseguiram derrotar Jesus sozinho. Aleluia! Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Agora, sabe qual é o problema? É que a gente não sabe qual das oportunidades será a última. É por isso que a gente tem que estar diante do Senhor, olha, estudando e trabalhando, como se Jesus fosse voltar daqui a 200 anos. Estude, trabalhe. O pastor está dizendo que está vivendo os últimos dias, olha, não quero saber mais nada. Epa, nada disso. Tem que trabalhar, tem que estudar. Entenderam? Como se ele fosse voltar daqui a 200 anos. E pronto, preparado para o chamado que pode ser agora, nesse momento. Entenderam? A gente vai cuidando das coisas da vida, vai. O Senhor nos deu uma pátria. Olha, o Senhor fez a gente nascer nesse país riquíssimo, gente, que Brasil tremendo. Olha o que Deus está fazendo no Brasil, gente, é Deus fazendo, descobrindo a corrupção, descobrindo os ladrões, mostrando para o povo como nós fomos roubados durante anos e anos. O Senhor mostrando tudo isso, o Senhor fazendo do Brasil, não é, o celeiro do mundo. Nós temos hoje alimento, nós temos produção de alimento para alimentar 1 milhão de pessoas. Aleluia, nós temos água suficiente, nós temos minério, nós temos tudo de riqueza. Nós temos que, enquanto estivermos aqui, nós somos brasileiros. A gente vai o quê? Vai lutar para que a gente tenha dias melhores. Eu quero dias melhores para os meus netos. Eu orei várias vezes e disse: Senhor, em nome de Jesus, não me leve agora doente, desenganado pelos médicos, 28 anos de idade, já desenganado, os filhos pequenos. E eu disse: Senhor, em nome de Jesus, me deixe ver os meus filhos crescerem. E esse Deus é tão tremendo. Eu vi meus filhos crescerem, casarem, eu vi meus netos nascerem, e eu estou vendo meus netos casarem, aleluia, oh, glórias ao nome de Jesus. Esse Deus é um Deus de amor, é um Deus poderoso. Glórias ao nome do Senhor. Os médicos que disseram que eu ia morrer, já morreram e eu estou aqui vivo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Esse Jesus que sara, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para fazer tudo novo. Aleluia. Agora, a gente vai para Apocalipse. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha medo de ler o livro de Apocalipse não, gente. Pode ler. Leia com calma. Vá lendo. Peça ao Senhor para trazer a revelação. Toda e qualquer leitura bíblica que você for fazer, antes ele diz: Senhor, me dá a revelação da Tua palavra. Leia o livro de Apocalipse. É tremendo. E Apocalipse 21, 27 diz assim, falando sobre a nova Jerusalém celestial, diz assim: nela não entrará coisa alguma impura, olha, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é que está escrito, tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Todo aquele que reconhece e declara Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Aleluia. Mas nós somos impuros.
Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É isso, irmãos. É isso, irmãos. Então, o sangue de Jesus Cristo retira toda impureza e pecado. O sacrifício de Jesus Cristo no Calvário é eternamente válido e poderoso para salvar a todo aquele que nele crê. Não foi válido, é válido, porque continua válido e continuará válido eternamente. Aleluia. Igreja amada do Senhor, a palavra de Deus não é uma possibilidade, mas a garantia do seu agir em nosso favor, independentemente da intensidade das aflições. De vez em quando chega alguém e diz assim: pastor, estou passando por uma luta terrível. O senhor não pode nem imaginar. Eu não posso e não quero. Eu não vou conseguir. Agora eu posso dizer uma coisa: que seja qual for a intensidade, sejam quais forem as lutas e as aflições, elas jamais serão maiores do que o nosso Senhor. Elas jamais serão mais poderosas do que o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Você crê? Todos os acontecimentos ocorridos no mundo são provas irrefutáveis de que a segunda vinda do Senhor ao mundo está próxima. Agora eu vou repetir, que isso não pode ser e jamais seja motivo de apreensão ou medo, mas deve ser mais um motivo para que nos aproximemos mais ainda do Senhor. Fique tranquilo, fique tranquilo, fique tranquilo, fique tranquilo lá. Fique tranquilo, você vai casar, viu? Não se preocupe não, em nome de Jesus, aleluia. Fique tranquilo não, porque quando eu via isso, eu dizia: mas Senhor, eu não tinha ainda a experiência do novo nascimento. Quando eu via, eu dizia: mas Senhor, como é que vai ser? Eu quero casar, eu quero ter os meus filhos. Você diz: calma, espera aí, confie no Senhor, espere no Senhor, confie nele, e Ele tudo fará. Equipe de louvor, aleluia, aleluia. Aleluia. Enquanto estivermos aqui na terra, precisamos cumprir o ID determinado por nosso Redentor. O propósito divino, igreja, é que tenhamos dias de paz. Aleluia. O mundo está em guerra, mas nós estamos em paz. Por quê? Porque o príncipe da paz habita em nós. Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. O mundo está em guerra. Aí a gente começa a ver aquelas coisas todas e vai, eita Jesus. Aí já vem vontade de fazer e acontecer. Aí o Espírito diz: calma, calma, espere no Senhor. Espere no Senhor. Aleluia. Deus é fiel. E a sua fidelidade dura para sempre. A corrida proposta por Jesus Cristo é a corrida da vida eterna. Isso significa permanecer atento, vigiando e orando. Perseverar. Perseverar significa permanecer firme no compromisso de ser fiel aos mandamentos de Deus, apesar das tentações, da oposição e da adversidade. Vê só. Jesus foi tentado como homem nenhum foi. Ele resistiu à tentação. Jesus Cristo, homem, ele permaneceu puro, ele permaneceu fiel. Por isso, ele tomou o nosso lugar lá no Calvário. A sentença de morte era nossa, mas ele foi lá e tomou, ele nos resgatou da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Jesus fez. Não é a igreja quem salva, mas a igreja é necessária. A igreja é necessária, porque na igreja nós aprendemos a palavra, na igreja nós louvamos ao Senhor, na igreja nós adoramos ao Senhor, na igreja nós estamos juntos uns com os outros, na igreja nós ouvimos testemunho de um, testemunho de outro, o que Deus fez, o que Deus está fazendo. Meus amados irmãos, a porta da salvação permanece aberta, mas um dia ela vai fechar. E o Senhor será aquele que fechará. E porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Da mesma forma que porta que Ele abre, ninguém pode fechar.
Último texto. Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Na corrida cristã, rumo à Nova Jerusalém celestial, permaneceremos firmes no Senhor, confiantes. Pastor, não tem dia que amanhece desanimado? Não tem. Tem dia que amanhece tão desanimado que não dá nem vontade de levantar. Aí você fecha os olhos e ora e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Ele já se levantou sobre a terra, e agora, assentado à direita de Deus o Pai, intercede por mim. E o Espírito Santo também intercede por mim diante do Pai. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Então agora eu repreendo todo desânimo, em nome de Jesus. Levanta, toma um banho, e vai trabalhar, e vai estudar, vai tocar a vida, testemunhando que somente Jesus Cristo é o Senhor, testemunhando que você está na corrida para a Nova Jerusalém celestial. E nessa corrida, todos os que perseverarem, chegarão em primeiro lugar. Todos, não é um só não, todos nós chegaremos em primeiro lugar, porque é pela graça do Senhor que nós somos salvos. É o amor de Deus, é a sua misericórdia. Estamos correndo, não nos deixaremos abater. Aflições, pandemias. Gente, hoje é 10 de outubro de 2021. Viu que eu falei 2021? Aleluia! E a gente está vivo. Chega já 2022, não é? E eu espero que todos estejamos vivos. Uma vida vale mais do que todo ouro, toda prata existente no universo. Mas o Senhor é aquele que dá a vida, e a sua graça é maior do que a vida. Não desistiremos, não nos cansaremos, mas continuaremos firmes, olhando para Jesus, nessa corrida tremenda e maravilhosa, dizendo um para o outro: não desista, persevere, não desista, persevere, não desista, persevere. Amém?